Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A Santa Missa é o sacrifício perpétuo. Não obstante haja rumores de tentativas a eliminar de vez a Santa Missa, o sacrifício perpétuo, fico feliz em ver um bispo assim se manifestar sobre o valor, a importância, a finalidade do santo sacrifício do altar. Graças a Deus é crescente o número de clérigos e fiéis que pensam e sentem da forma como este cardeal, da forma como aprendemos e como sempre foi ensinado. Pouco a pouco, a Sagrada Liturgia, com sua missa de sempre, vai sendo restaurada. A Igreja vencerá a enorme crise por que está passando e assim acontecerá o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nós, católicos, devemos professar a Santa Missa como o verdadeiro sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, como católicos, precisamos com muita urgência buscarmos as raízes da santa tradição, difundir aquilo que é sagrado. A Santa Missa tradicional é o maior bem que nós temos e que nos foi deixada por nosso Senhor. Segue abaixo palavras de um cardeal verdadeiramente católico que, com muita luta e paciência, vem combatendo a favor da tradição católica. Eis as palavras do cardeal Robert Sarah. Fonte Cardeal Robert Sarah, de Catholic World Report. Certamente o Concílio Vaticano II desejava fomentar uma maior participação ativa do povo de Deus e fazê-la progredir dia a dia na vida cristã dos fiéis. No entanto, não podemos fechar os olhos ao desastre, à devastação e ao cisma que os modernos promotores de uma liturgia viva provocaram remodelando a liturgia da Igreja segundo as suas ideias. Eles esqueceram que o ato litúrgico não é apenas uma oração, mas também e sobretudo um mistério, em que algo é realizado para nós que não podemos compreender plenamente, mas que devemos aceitar e receber em fé, amor, obediência e adorar no silêncio. E este é o verdadeiro significado da participação ativa dos fiéis. Não se trata de uma atividade exclusivamente externa, da distribuição de papéis ou de funções na liturgia, mas sim de uma receptividade intensamente ativa. Esta recepção é em Cristo e com Cristo a humilde oferenda de si mesmo em oração silenciosa e uma atitude totalmente contemplativa. A grave crise da fé, não só ao nível dos fiéis cristãos, mas também e sobretudo entre muitos sacerdotes e bispos, tornaram-nos incapazes de compreender a liturgia eucarística como um sacrifício, como idêntico ao ato realizado, de uma vez por todas, por Jesus Cristo, fazendo presente o sacrifício da cruz de uma maneira não sangrenta, em toda a Igreja, através de diferentes épocas, lugares, povos e nações. Há muitas vezes uma tendência sacrílega para reduzir a Santa Missa a uma simples refeição de convívio, a celebração de uma festa profana. A celebração da comunidade de si mesma, ou pior ainda, uma terrível diversão da angústia de uma vida que já não tem significado ou do medo de encontrar-se com Deus face a face, porque seu olhar nos desvela e nos obriga a olhar de forma verdadeira e inflexível a feiura da nossa vida interior. Mas a Santa Missa não é uma diversão. É o sacrifício vivo de Cristo que morreu na cruz para nos libertar do pecado e da morte, com o propósito de revelar o amor e a glória de Deus Pai. Muitos católicos não sabem que o propósito final de cada celebração litúrgica é a glória e a adoração de Deus, a salvação e a santificação dos seres humanos, uma vez que na liturgia Deus é perfeitamente glorificado e os homens são santificados. A maioria dos fiéis, incluindo sacerdotes e bispos, não conhece este ensinamento.
Assim como eles não sabem que os verdadeiros adoradores de Deus não são aqueles que reformam a liturgia de acordo com suas próprias ideias e criatividade, tornando-a algo agradável ao mundo, mas sim aqueles que reformam o mundo em profundidade com o Evangelho, para permitir o acesso a uma liturgia que é o reflexo da liturgia que é celebrada de toda a eternidade na Jerusalém Celeste. Como Bento XVI enfatizou muitas vezes, na raiz da liturgia está a adoração e, portanto, Deus. Por isso, é necessário reconhecer que a grave e profunda crise que atingiu a liturgia e a própria Igreja desde o concílio se deve ao fato de que seu centro não é mais Deus e a adoração a Ele, mas sim os homens e sua alegada capacidade de fazer algo para se manterem ocupados durante as celebrações eucarísticas. Ainda hoje, um número significativo de líderes da Igreja subestima a grave crise que atravessa a Igreja. O relativismo no ensino doutrinário, moral e disciplinar, graves abusos, a dessacralização e banalização da liturgia, uma visão meramente social e horizontal da Igreja-missão. Muitos creem e declaram alto e longamente que o Concílio Vaticano II trouxe uma verdadeira primavera na Igreja. No entanto, um número crescente de líderes da Igreja vê esta primavera como uma rejeição, uma renúncia à sua herança secular, ou mesmo como um questionamento radical do seu passado e da tradição. A Europa política é repreendida por abandonar ou negar suas raízes cristãs. Mas a primeira a ter abandonado suas raízes e passado cristãos é indiscutivelmente a Igreja Católica pós-conciliar. Finaliza o cardeal Sara. A missa de latina, mais conhecida como missa tridentina, é a maior fonte de vocações de todos os tipos, monacais, sacerdotais, etc. E assim tem sido com frequência. Portanto, em uma época como a nossa, de falta de padres, e não apenas em número, mas também em santidade, é importante fomentar que esta missa possa e deva cada vez mais continuar sendo celebrada. O fato de que esta missa possa continuar sendo celebrada em perpetuidade até o fim dos tempos é de vital importância, pois é, por assim dizer, a única função da Igreja, salus animarum. Pela Santa Missa são derramadas sobre os assistentes todas as graças, e sem missas o mundo seca e perece. O filósofo Dietrich von Hildebrand, a quem o Papa Pio XII chamou de doutor da Igreja do século XX, foi um dos mais proeminentes filósofos católicos do mundo. Cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, escreveu sobre Dietrich von Hildebrand em 2000. Estou firmemente convencido de que no futuro, quando a história da Igreja Católica no século XX for escrita, o nome de Dietrich von Hildebrand será proeminente entre as figuras de nosso tempo. A seguir, o artigo que ele escreveu sobre a missa tridentina na revista Triumph, em outubro de 1966. Os argumentos da nova liturgia foram elegantemente condicionados e talvez agora sendo estudados por recomendação. A nova forma da missa foi planejada para empenhar o celebrante e o fiel numa atividade comunal. No passado, o fiel servia a missa em isolamento pessoal, com cada crente fazendo suas preces privadas, ou, na melhor, seguindo as fórmulas no missal. Hoje o fiel pode aproveitar o caráter social da celebração. Estão aprendendo a apreciá-la tal quais os almoços comunitários. Antigamente o sacerdote murmurava em língua morta, o que criava barreiras entre este e o povo. Agora todos falam em inglês, o que tende a unir estreitamente povo e sacerdote. No passado, o sacerdote realizava a missa de costas para o povo, dando um clima de ritual esotérico.
Hoje, a missa é a ocasião mais fraternal, pois o sacerdote encara o povo. No passado, o sacerdote entoava estranhos cânticos medievais. Hoje, toda a Assembleia executa canções de melodias simples e letras fáceis. Estão até flertando com a música popular. O glorioso canto gregoriano foi substituído por melodias insignificantes. Concluindo, o pleito pela missa nova resume-se a isso: fazer o fiel estar mais à vontade na casa de Deus. O que deploro é que a missa nova está substituindo a latina, que a antiga liturgia está sendo imprudentemente estraçalhada e negada pela maioria do povo de Deus. Gostaria de levantar algumas questões àqueles que estão a promover tais desdobramentos. A missa nova melhorará o espírito humano mais que a antiga? Evoca o sentido de eternidade? Ajudará a elevar nossos corações acima das preocupações mundanas, acima dos aspectos puramente naturais do mundo, até a Cristo? Aumentará a reverência, a apreciação do sagrado? O erro fundamental da maioria das inovações é imaginar que a nova liturgia traz o santo sacrifício da missa para perto dos fiéis e que, apodando dos velhos rituais, trará a missa para a substância de nossas vidas. Perguntamos se é melhor encontrar com Cristo na missa, elevando-se até Ele, ou arrojando-o em nosso mundo prosaico e ordinário. Os inovadores substituem a sacra intimidade com Cristo por uma inconveniente familiaridade. Realmente, a nova liturgia ameaça frustrar a confrontação com Cristo, pois desencoraja a reverência em face do mistério, elimina o temor, suprime o sentimento do sagrado. Não importa realmente se os fiéis sentem-se em casa na missa, mas sim se são transportados de suas vidas ordinárias para o mundo do Cristo, seja pela sua atitude de reverência perfeita, seja por estarem impregnados da realidade do Cristo. Esta comunhão em Cristo, que fora não cheia de vida nos primeiros séculos cristãos, de que todos os santos participaram, que descobriu a liturgia uma expressão sem igual, está agora sob ataque. Creio que a nova liturgia deva ser julgada por este teste. Contribui para a autêntica comunidade sagrada? Concordamos que ela direciona o caráter da comunidade, porém é o caráter desejado? Essa comunidade é baseada no recolhimento, na contemplação e na reverência? Evoca atitudes da alma de modo eficaz, permitindo comunhão mais profunda e verdadeira? Não é patente que o caráter comunal da missa nova é essencialmente humano e que, como quaisquer outros encontros sociais, é mistura de entretenimento casual e atividade incessante, impedindo a confrontação reverente e contemplativa com Cristo e o mistério inefável da Eucaristia? É claro que nossa época está permeada desse espírito de irreverência. Isto é a noção distorcida da liberdade, que exige direitos ao mesmo tempo em que se recusa deveres, que exalta a autoindulgência, que aconselha o seja você mesmo. O habitare secum dos diálogos de São Gregório, o permanecer na presença de Deus, o que pressupõe reverência, hoje é considerado como antinatural, pomposo e servil. Porém, não é a missa nova um compromisso com o espírito moderno? De onde vem a depreciação da genuflexão? Por que a Eucaristia deve ser recebida em pé? Em nossa cultura, não é o ajoelhar-se a expressão clássica de adoração reverente? O argumento que durante a refeição devemos antes estar de pé que ajoelhados é difícil de engolir. Além disso, esta não é a postura natural para comer. No relógio de Cristo, o estar sentado é o mesmo que dormir. Porém, o mais importante é a concepção irreverente da Eucaristia para lhe enfatizar o caráter de refeição,
em detrimento do caráter especial de mistério sagrado. Enfatizar a refeição às expensas do sacramento certamente denuncia uma tendência a obscurecer a sacralidade do sacrifício. Tal tendência parece ligada à lamentável crença de que a vida religiosa vai se tornar mais vivida, mais existencial, se for imersa em nossa vida cotidiana. Todavia, corremos o risco de absorver o religioso no mundano, de apagar a diferença entre o sobrenatural e o natural. Temo que isso represente uma intrusão inconsciente do espírito naturalista. Novamente, por que se aboliu a genuflexão, as palavras et incarnato est do credo? Não era esse um gesto belo e nobre de adoração reverente ao professor, o abrasador mistério da ao professar? Não era este um gesto belo e nobre de adoração reverente ao professar o abrasador mistério da encarnação? Quaisquer que sejam as intenções do inovador, certamente criaram o risco da diminuição do temor religioso e do respeito ao mistério. Se uma tradição incorpora elementos maus, tais como os sacrifícios de seres humanos, como no culto dos astecas, então esses elementos não devem ser tomados por respeito geral pela tradição. Não é, todavia, o caso cristão. Os que idolatram nossa época, que se impressionam com o que é moderno simplesmente por sê-lo, que acreditam que em nossos dias o homem finalmente atingiu a maioridade, carecem de respeito geral pela tradição. O orgulho desses nacionalistas temporais não é somente irreverente, mas incompatível com a fé real. Um católico deve observar a liturgia através da tradição. Deve reverenciar e, portanto, temer abandonar as orações, as posturas e as músicas que foram aprovadas por tantos santos durante a era cristã, deixadas para nós como preciosa herança. Para não ir muito longe, a ilusão de que possamos substituir o canto gregoriano, com seus hinos inspirados e ritmos, por uma música tão boa quanto, se não melhor, denuncia uma autoafirmação ridícula e falta de autoconhecimento. Não podemos esquecer que, através da história do cristianismo, silêncio e solidão, contemplação e recolhimento foram considerados necessários para alcançar uma confrontação real com Deus. Este não é apenas um conselho da tradição cristã, a qual deve ser respeitada. Está enraizado na natureza humana. O recolhimento é a base necessária para a verdadeira comunhão. Da contemplação surge a base necessária para a ação efetiva na vinha do Senhor. Uma espécie superficial de comunhão, a camaradagem jovial de uma relação social, arrasta-nos para a periferia. Uma verdadeira comunhão cristã arrasta-nos para dentro dos abismos espirituais. O caminho da verdadeira comunhão cristã, reverência, recolhimento, contemplação. Claro que devemos lamentar a carolice sentimental e individualista, reconhecendo que muitos católicos praticam-na. A experiência não é remédio para isso, nem a atividade é cura para a pseudo-contemplação. O remédio é encorajar a verdadeira reverência, a atitude de autêntico recolhimento e devoção contemplativa do Cristo. Somente tal atitude possibilita que aconteça uma verdadeira comunhão com Cristo. As leis fundamentais da vida religiosa que governam a imitação de Cristo, a transformação em Cristo, não se modificam de acordo com as modas e hábitos do momento histórico. A diferença entre a experiência comunitária superficial e a experiência comunitária profunda é sempre a mesma. O recolhimento e a adoração contemplativa do Cristo, que só a reverência torna possível, seria a base necessária para a verdadeira comunhão com os demais em Cristo, em qualquer era da história humana. Dietrich von Hildenbrand
Foi um dos filósofos cristãos mais eminentes no mundo, professor na Fordham University. O Papa Pio XII chamou o doutor da Igreja do século XX. Ele é autor de vários livros, incluindo Transformation in Christ e Liturgia and Personality, tradução do artigo de Hildebrand em português, sob o título Dietrich von Hildebrand, o pleito pela missa latina. Todas as boas obras juntas não têm o mesmo valor do sacrifício da missa, porque elas são obras dos homens, e a Santa Missa é obra de Deus. O martírio é nada em comparação. O martírio é o sacrifício que o homem faz de sua vida a Deus. A missa é o sacrifício que Deus faz de seu corpo e sangue em favor do homem. A grandeza infinita da Santa Missa deve fazer-nos compreender a exigência de uma assistência atenta e devota do santo sacrifício de Jesus. Amor e adoração devem ser os sentimentos dominantes. O estado de alma, na hora da celebração, deve ser o mesmo em que se achava o nosso Divino Redentor quando fez o sacrifício de si mesmo. Uma humilde submissão do Espírito, isto é, a adoração, o amor, o louvor e ao agradecimento à suma majestade de Deus. Verdadeira assistência à Santa Missa é aquela que nos torna vítimas imoladas como Jesus, que consegue o escopo de reproduzir em nós os sofrimentos de Jesus, dando-nos uma união comum com Cristo em seus sofrimentos e a conformidade com Ele e sua morte. Filipenses 3:10. É realmente triste a mentalidade moderna de que a missa é um show ou um espetáculo para nós, e não um ritual de sacrifício e adoração para Deus. O Ocidente sofre agora a perda da transcendência e sustenta a máxima de que a religião existe para nos fazer sentir bem. A força da soberba e vaidade humanas nos transformaram em seres sem nenhuma capacidade para as reais obediência, humildade e caridade. Padre Peter Carota escreveu na Traditional Catholic Priest: tudo sempre esteve, está e estará sob o infinito poder de Deus. Lembremos de que Satanás odeia o latim e os sagrados antigos ritos, sacramentos e orações em latim da Igreja Católica. Então podemos ver e constatar que foi precisamente quando o latim foi removido, 1965-1969, que todo o inferno se lançou sobre o mundo. Os antigos missais católicos mostram que o cânon da missa latina tem sido basicamente o mesmo desde o Papa Gregório Magno, de 560 a 604. O Papa Pio V, de 1504 a 1572, apenas modificou ligeiramente este antigo missal gregoriano, juntamente com algumas das rúbricas. Ele não modificou o próprio cânon romano. Em seguida, ele promulgou esta antiga missa latina romana em todos os lugares. Desde então, pequenas mudanças foram feitas, como os novos dias de festas dos santos, mas o missal tridentino, ou missal de São Pio V, estava em uso por toda a Igreja do rito romano por 400 anos. Mas então, em 1965, esse missal tridentino foi traduzido para o vernáculo e já não era obrigatório ser oferecido apenas em latim. O Novus Ordo do Papa Paulo VI fora promulgado e começou a ser oferecido em todo o mundo do rito romano em dezembro de 1969. A missa tridentina latina foi então reprimida na Igreja, exceto em alguns lugares e para sacerdotes idosos que não queriam oferecer a nova missa ou não poderiam aprendê-la. No momento exato em que o latim estava sendo removido dos sacramentos da Igreja Católica, todo o inferno se precipitou sobre o mundo. Afirmo que foi Satanás e seus amigos, os demônios, que trouxeram a revolução.
Muitos se perguntam por que o diabo odeia o latim e por que ele é usado em exorcismos e tem poder sobre o maligno. A resposta é que o latim eclesiástico é uma linguagem sagrada, reservada apenas para o serviço divino da Igreja de Deus, na oração e nos sacramentos. Nossa linguagem profana é a língua vernácula, nossa língua original. É uma linguagem usada para xingar, praguejar, fofocar, trapacear, mentir, enganar, para corromper as almas, juntamente com todas as outras maneiras comuns que são usadas para se comunicar. Por outro lado, o latim eclesiástico é usado somente para coisas sagradas e é uma língua morta que não muda, tendo sido reservada durante séculos apenas para a oração, especialmente a missa latina ou tridentina. Por esta razão, Satanás odeia o latim. É tão triste quando os católicos dizem que odeiam a Santa Missa em latim. Eles literalmente dizem que não gostam, ou, em alguns casos, dizem que odeiam a Santa Missa tradicional só porque ela está em latim. Eles também dizem que não querem ir porque não conseguem entender o que está sendo dito. Eu lhes digo, por favor, Deus lhe dá tudo durante toda a semana. Você não pode simplesmente oferecer a Deus 1 hora em oração sagrada, do jeito que Ele gosta? Por que odiar o que o diabo odeia? Por que não amar o que Deus ama? A prova de que Deus ama a missa em latim não está no fato de que foi aquela que sua igreja ofereceu desta maneira, na igreja do rito romano, durante os últimos 1800 anos? A única outra resposta é que Deus e sua igreja se enganaram durante todos esses anos e, finalmente, 1800 anos mais tarde, fomos entender isso. Que raciocínio absurdo! Minha teoria é a de que quando os papas removeram o latim da Igreja Católica Romana e suprimiram a missa tridentina, foi o que permitiu que o inferno inteiro eclodisse na terra. Precisamos voltar à missa latina e outros ritos latinos e orações para lutar contra Satanás. Façamos nossa parte para expulsarmos o inferno deste mundo, trazendo de volta a missa tridentina, todos os ritos latinos dos sacramentos e os exorcismos. Somos tão abençoados por sermos católicos tradicionais e dispormos dessas armas nucleares para combater Satanás. Finaliza Padre Carota. Quando Nossa Senhora de La Salette falou de um eclipse da Igreja, ela quis dizer que uma entidade misteriosa encobriria a verdadeira Igreja e procuraria receber as honras devidas à verdadeira Igreja. Isso é um eclipse. Você olha para o Sol e você vê a Lua na frente dele. Em 1965, Dom Lefebvre falou desta misteriosa ocupação da Igreja em sua 10ª intervenção durante o Vaticano II, quando disse: esta Constituição pastoral não é nem pastoral, nem de manada da Igreja Católica. Não alimenta os homens e os cristãos com a verdade evangélica e apostólica. E, por outro lado, a Igreja jamais falou assim. Nós não podemos escutar esta voz porque não é a voz da esposa de Cristo. Esta não é a voz do Espírito de Cristo. Nós conhecemos a voz de Cristo, nosso pastor. Esta a ignoramos. Os vestidos são de ovelha, a voz não é a do pastor, e pode ser a do lobo. E isso é tudo. Fonte: Eu Acuso o Concílio, Ângelus Press, página 86-87. Deixe-me concluir esta meditação com a oração que Nossa Senhora ensinou, ela mesma, em 13 de janeiro de 1864, a um servo de Deus, o padre Luiz Sestac, fundador da Congregação dos Servos de Maria. 1868, quando pediu-lhe uma oração para lutar contra o diabo. Chegara o momento de invocá-la como a rainha dos anjos e pedir-lhe que enviasse as sagradas legiões para combater os poderes do inferno. Diz a oração:
Augusta Rainha do céu e soberana Senhora dos anjos, que desde o princípio foi encarregada de Deus, com o poder e com a missão de esmagar a cabeça de Satanás, imploramos humildemente, enviai-nos vossas santas legiões, que sob vosso comando e por vosso poder, que podem procurar todos os espíritos malignos, colocá-los em fuga em todos os lugares, conter a sua insolência e atirá-los de volta para o abismo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, Tu serás sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe Divina, envia os santos anjos para me defender e afastar de mim o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Indulgência de 300 dias, quando rezada nas devidas condições, dada por São Pio X, 8 de julho de 1908. Na verdade, quando vamos à Santa Missa, devemos ir repetindo com São Tomé: vamos nós também para morrermos com ele. João 11,16. Quando Santa Margarida Maria Alacoque assistia à Santa Missa e ficava olhando o altar, não deixava nunca de lançar um olhar para o crucifixo e para as velas acesas. Para quê? Para que se imprimissem bem duas coisas na mente e no coração. O crucifixo fazia-lhe lembrar o que Jesus tinha feito por ela, e as velas acesas lhe recordavam o que ela devia fazer por Jesus, isto é, santificar-se e imolar-se por ele e pelas almas. Nunca refletimos bastante sobre o mistério inefável da Santa Missa, que renova sobre os nossos altares o sacrifício do Calvário. Nunca amaremos demais essa suprema maravilha do amor divino. Deus amado, mantenha a missa de sempre, mantenha acesa a chama de nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,